continuidade de eletrodinâmica. Hoje, pessoal, nós vamos falar aqui sobre a resistência elétrica, né? Vou pegar os pincéis aqui para a gente começar. Tem aqui, ó, a resistência elétrica, né? Na parte de eletrodinâmica, eu vou falar aqui sobre os resistores elétricos. O que você vai definir aí como resistor elétrico? Resistores elétricos é todo equipamento elétrico que transforma corrente elétrica em calor, certo? Sempre que você tiver um aparelho aí na sua casa, né, que ele pega aquela corrente elétrica, liga ele na tomada e ele transforma essa energia elétrica especificamente em calor, ele tem ali a presença de uma resistência elétrica, de um resistor elétrico. Se você olhar com mais calma, a gente consegue verificar o seguinte: por exemplo, a gente tem a sanduicheira, a chapinha de cabelo, as churrasqueiras elétricas, certo? A gente tem também alguns outros aparelhos, como é o caso do próprio resistor, né, que são utilizados em aquecedores de água, os aquecedores elétricos, né? Então a gente tem vários exemplos dentro do nosso dia a dia que caracterizam essa resistência elétrica, resistores. Então, resistor é todo aparelho capaz de transformar, todo equipamento elétrico capaz de transformar corrente elétrica em calor. Ou seja, a função de um resistor dentro de um circuito, além de estabilizar, né, de fazer controle da tensão elétrica, é provocar uma coisa chamada de efeito Joule, né? Além de provocar uma constante na DDP, ele também serve para provocar o que a gente chama de efeito Joule, certo? Então você vai reconhecer o resistor dentro de um circuito dessa maneira. Você pode reconhecê-lo por algumas imagens. O mais comum, pessoal, é aqui, ó, a gente fica aqui, ó, de A para B, né? Um tracinho aqui, ó, de A para B, né? Entre dois terminais, e aqui você coloca essa ondulaçãozinha aqui, ó. Isso aqui é a representação de um resistor elétrico em um circuito de diagrama, certo? Então você pode utilizar o resistor elétrico dessa maneira. A gente pode representar também ele aqui, ó, como uma caixinha, né? Você fica aqui de A para B, certo? Aqui, ó, de A para B. Tem aqui, ó, tá? Aqui, ó, pode ser esse retângulozinho aí também representa a resistência. Então tá aqui o R de resistência e tá aqui a R de resistência. Isso aí é a representação de um resistor dentro de um circuito, tá? Quando você representa o resistor dentro de um circuito, você pode representar ele dessas duas maneiras. Pode ser que você algum dia encontre ele dessa maneira, tá? Você pode encontrar ele aqui, ó, de A para B, né? Você pode ter aqui esse quadradinho ali, ó, esse retângulo, aliás, ou você pode ter essa ondulaçãozinha. Porém, você pode encontrar qualquer um desses dois com uma setinha assim, ó, em diagonal. Está dizendo que isso aqui é um reostato, não é termostato, hein? Termostato controla a temperatura, é reostato. Reostato é um resistor com resistência variável. Quando você vê essa seta aqui, é que a resistência dele pode mudar. Você pode aumentar ou diminuir essa resistência, tá bom? Então, o símbolo dos resistores são esses. Todo equipamento elétrico transforma corrente elétrica em calor, que provoca efeito Joule. Existe um cara que conseguiu descobrir uma propriedade na matéria. A resistência elétrica é uma propriedade da matéria. Uma propriedade da matéria que se opõe à corrente elétrica. Se você olhar aqui, ó, nós temos uma representação. Imagina que eu tenho um condutor metálico, né? Eu tenho um fio metálico aqui, ó, e eu tenho os elétrons livres, que são esses pretinhos, ó, certo? Essas bolinhas pretinhas, elas são caracterizadas como elétrons não livres. Essas bolinhas vermelhas, elas são os elétrons livres, certo? Então nós temos elétrons não livres, que são as bolinhas pretinhas, né? As bolinhas pretinhas, e nós temos os elétrons livres, que são essas vermelhinhas. Então você imagina o seguinte: quem transfere a corrente elétrica, nós vimos lá que é o movimento ordenado dos portadores de carga. Só que no condutor elétrico, quem transporta essas cargas elétricas são os elétrons livres. As cargas responsáveis pela corrente são os elétrons livres. Aí você percebe aqui o seguinte, ó, os elétrons livres eles começam a caminhar aqui ordenadamente, porém eles não têm como passar pelos não livres e não bater neles. Então há um choque entre livre e não livre. Esse choque, pessoal, essa dificuldade que esse elétron vermelhinho aqui
tem de se mover próximo a esses pretinhos, você chama isso de resistência. Essa é a resistência elétrica, essa dificuldade de movimento dos elétrons livres ali. E esse choque entre um e outro, né, entre os vermelhos e os pretinhos, começa a produzir calor, né? Essas pancadas vão provocando vibrações e produzindo calor. No final das contas, imagina milhões de milhões desses batendo uns nos outros, o que acontece é que a gente tem uma vibração elevada e aí essa vibração é transformada em calor, né? E aí o fio começa a esquentar, o condutor começa a esquentar. Então essa resistência elétrica é essa dificuldade no movimento, é uma propriedade da matéria. Alguns materiais têm mais resistência, têm mais essa propriedade, e outros materiais têm menos. Mas o fato é que essa resistência elétrica é essa dificuldade no movimento ordenado das cargas. Temos aqui um exemplo, tá bom? Então teve um cara que se dedicou a estudar sobre isso, né, gente? Ele foi estudar aqui sobre as resistências elétricas. Ele desenvolveu uma equação matemática que representaria, né, a questão aí das leis que definiriam a lei da resistência elétrica. Então você vai perceber que é o seguinte: a lei que define a resistência elétrica é chamada primeira lei de Ohm, ou as leis de Ohm, né? Vamos aqui para a primeira. Na primeira lei de Ohm, pessoal, ele diz que é constante a relação entre a tensão elétrica e a corrente. É constante a relação entre a tensão elétrica e a corrente elétrica. Então, a primeira lei de Ohm ela é muito conhecida dessa forma. Então, professor, quem que é isso aqui? Esse U aqui, ó, é a tensão, viu? Esse U aqui é a tensão. Esse R aqui é o quê? Esse R, pessoal, é a resistência, tá? Esse R aqui é a resistência. E esse I é a corrente elétrica, né? Então, vamos lá. A tensão, galerinha, é dada em volts. A tensão ela é dada em volts. A resistência, em homenagem a esse cara aqui, ó, ela é dada, né, obviamente com a letra minúscula, é dada em Ohm, O-H-M, tá? E aqui o símbolo ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Então o símbolo da resistência elétrica é esse ômega aqui. Quando ele aparecer, indica a propriedade da matéria chamada de resistência. E a gente já viu que corrente, meus amigos, é dada em A, né? Que é dada em ampere. Tá bom? Então, quanto que vale um Ohm? Né? Quanto vale um Ohm? Se você dá uma olhada aqui, ó, né, a gente pode verificar se a dDp pela corrente sempre vai dar uma constante, obedece à primeira lei. Toda vez que eu dividir a dDp pela corrente der sempre o mesmo número, eu estou obedecendo a primeira lei. Então, quanto que dá um Ohm? A gente vê o seguinte, ó. Um Ohm nada mais é do que 1 volt, certo? Por 1 ampere, né? Nós temos aqui, ó, é 1 volt por 1 ampere. Então, sempre que eu tenho um Ohm, é 1 volt por 1 ampere, que é a relação entre o fator de constante da primeira lei. Da primeira lei de Ohm, nada mais é do que o seguinte: U é igual a R vezes I. Basta lembrar o U que ri. Então, o que esse U está fazendo? Está rindo. Então, U que ri. Para você calcular a tensão, basta pegar a resistência e multiplicar pela corrente. Essa é a constante determinada para a primeira lei de Ohm. Tá bom? Apresentado, né, a constante que representa a primeira lei de Ohm. Tá? Já já a gente retorna com a diferença entre resistor ôhmico e resistor não ôhmico.